Olá, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Hoje é domingo, dia 26 de julho. Estamos ainda num período de quarentena, distanciamento social por conta da pandemia do novo coronavírus. Infelizmente, nós já temos aí mais de 85 mil pessoas que no Brasil perderam as suas vidas por causa dessa doença. Infelizmente, nós temos mais de 85 mil histórias interrompidas e milhares de famílias que estão chorando seus mortos, né? Você multiplica aí mais de 85 mil pessoas para uma média aí de 5, 6 pessoas em cada família. Tem famílias que tem muito mais, e entre familiares e amigos você pode calcular aí quantos milhares de pessoas que estão chorando no Brasil por causa dessa pandemia. Infelizmente eu digo todas essas coisas, mas nós temos fé que isso vai passar em nome de Jesus. E nesse domingo nossa primeira oração vai ser já nesse sentido, clamando a Deus para que o Senhor entre com providência, consolando os corações dos enlutados, restaurando a saúde dos que estão enfermos, tanto aqueles que estão se recuperando em suas casas, quanto aqueles que estão nos hospitais, clamando a Deus por força para aqueles que estão enfrentando diretamente a pandemia nas mais diversas áreas. A gente fala dos hospitais, e realmente nos hospitais há uma maior concentração de enfermos, né? Mas a gente sabe que tem os profissionais da saúde que trabalham nas UPAs, nos postos de saúde, pessoal que trabalha no transporte, pessoal que trabalha na parte administrativa, gente que trabalha na parte de limpeza, enfim, uma infinidade de profissionais que estão combatendo essa doença, e tantos outros, né, que prestam serviços essenciais à sociedade e que estão envolvidos nessa grande batalha que nós estamos travando, né, contra essa doença, contra esse vírus tão silencioso, né, mas ao mesmo tempo tão fatal, né? Aqueles que estão mais fragilizados, lamentavelmente, acabam sendo mais afetados, né, por causa dessa doença. Vamos orar nesse instante, clamando a Deus para que nesse domingo nós possamos ter boas notícias. Essa semana a gente já teve, né, logo no início da semana, uma boa notícia em relação à vacina que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford, do Reino Unido, numa parceria aqui com os brasileiros, né? E há uma grande possibilidade dessa vacina ter de fato o efeito que se espera dela, né? E que nesse período agora de teste no Brasil, que deve levar em torno de uns 90 dias, nós tenhamos um bom resultado, com uma taxa de quase 100% aí, que é o que se espera, né, de imunização, e nós possamos ver a população brasileira sendo imunizada, para que a gente possa voltar à nossa normalidade. Fala-se num novo normal, mas a gente quer poder voltar a abraçar, né? A gente quer poder voltar a visitar os amigos, os parentes, sentar junto para comer e estar juntos na casa de Deus para as nossas celebrações sem nenhum tipo de restrição, né? Que a gente possa sentar perto uns dos outros, que a gente possa ter alegria, né, do contato físico, de olhar no olho, né, de poder cantar em alto e bom tom, né, soltando a nossa voz com toda a tranquilidade, como nós fazíamos antes de surgir esse novo coronavírus. Esse é o desejo do nosso coração, e essa é a nossa primeira oração nesta manhã. Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós nos prostramos diante de Ti nesse instante, curvamos as nossas frontes. Eu tenho certeza, Pai, que comigo, nesse mesmo pensamento, estão tantas outras pessoas, ó Deus, que também clamam nos seus corações para que o Senhor entre com providência nessa luta que nós estamos atravessando.
Nós glorificamos ao teu santo nome porque cremos que o Senhor não nos abandonou, cremos que o Senhor está presente, cremos que o Senhor nos ama e que está sempre pronto para nos atender segundo a tua vontade. Ó Pai, em nome de Jesus, que o nosso coração se encha de alegria e de esperança, saber que o Senhor já está agindo, Pai. Nós clamamos a Deus para que entres com providência sobre as vidas daqueles que nesse momento estão lutando contra essa enfermidade, dentro dos seus próprios corpos, seus organismos, ó Pai. Gente que está internada nos hospitais, gente que está em casa tentando se recuperar. Em nome de Jesus, estendas, Pai, as tuas mãos de cura sobre essas vidas. Todos os enfermos, e não apenas aqueles que estão com Covid-19, mas todos os enfermos, Pai, em nome de Jesus, estendas as tuas mãos de cura sobre cada vida, Pai, restaurando-lhes completamente a saúde. Estejas, Pai, também abençoando aqueles que nesse momento estão chorando seus mortos. Nós temos tido, infelizmente, uma taxa altíssima de mortalidade nesse país, numa média aí de mais de 1.000 pessoas por dia, Senhor. E nós lamentamos profundamente isso. E nos solidarizamos, ó Pai, com os familiares daqueles que estão sucumbindo. Em nome de Jesus, Pai, consola, conforta os corações. Em nome de Jesus, Pai, renova a esperança, dá forças, Pai, para que possam continuar, para que possam seguir em frente, levando no coração apenas as lembranças boas daqueles que partiram. Senhor, em nome de Jesus, vai operando, Senhor, consolo, conforto nestas vidas pelo teu poder. Ó Deus, nós clamamos também por forças para aqueles que estão na linha de frente do combate a essa pandemia. Todos os profissionais envolvidos, sem nenhuma distinção, todos aqueles, ó Deus, que dia a dia saem de casa para trabalhar, para fazer, ó Deus, essa sociedade funcionar, Pai, que o Senhor derrame da tua proteção, do teu cuidado sobre essas vidas, dando forças, dando capacidade física, emocional, intelectual, Senhor, para enfrentar as dificuldades que surgem no dia a dia. Nós clamamos a Deus pelos centenas de cientistas, eu acredito talvez milhares de cientistas, ó Deus, que estão espalhados por esse mundo e que estão dedicados agora no estudo, ó Deus, da descoberta de um agente imunizante, de uma vacina que possa de fato promover imunidade, Senhor, em relação a esse vírus. Abençoa, Senhor, todas essas equipes, que os resultados possam ser bem animadores agora num primeiro momento, mas que nós possamos ver, ó Deus, a humanidade se mobilizando e o uso da ciência que o Senhor permitiu que se desenvolvesse até agora, que o uso da ciência possa realmente trazer, Senhor, uma esperança de que nós possamos continuar vivendo, Senhor, sem medo, sem nenhuma preocupação em relação, Senhor, a essa pandemia. Em nome de Jesus, nós confiamos no Senhor e nós clamamos, ó Deus, entra com providência, abençoa os teus filhos, as tuas filhas, aqueles que se chamam pelo teu nome, aqueles, ó Deus, que pertencem ao corpo de Cristo, à igreja do Senhor Jesus, aqueles, ó Deus, que mesmo impedidos de estarem nos templos nesse momento, estão nas suas casas, adorando ao Senhor, assistindo às programações que estão disponíveis na internet, assistindo, Senhor, aos cultos online das suas igrejas, aqueles, ó Deus, que têm se esforçado para realizar o seu culto doméstico, aqueles, ó Deus, que têm buscado viver uma vida devocional íntima com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa, fortaleça, Senhor, a tua igreja, Pai, promove paz, promove alegria, que o amor possa ser de fato a marca maior nos nossos relacionamentos e que as vidas, ó Deus, possam ser impactadas com o testemunho do teu povo. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, cada pastor, cada pastora, cada missionário, cada líder de igreja, Pai, cada diácono, presbítero, obreiro, Senhor, todas as pessoas, ó Deus, que na igreja do Senhor Jesus, sem distinção denominacional, está trabalhando para que o teu povo seja alimentado
está trabalhando para que as ovelhas não se sintam descuidadas. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Aonde houver desavenças, aonde houver desentendimentos, entra com tua providência, quebranta os corações, faz com que haja arrependimento, faz com que haja, ó Deus, reconciliação, perdão, para que a tua igreja possa caminhar unida, proclamando Jesus nesses últimos tempos que nos restam aqui nesse planeta, porque cremos, ó Pai, que o fim está próximo, cremos que Jesus está às portas e nós clamamos a Deus para que nós possamos estar unidos, trabalhando juntos para que o teu reino cresça, para que vidas possam ser alcançadas com a palavra do Evangelho, para que o teu Santo Espírito convença cada vez mais as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, e para que as pessoas se rendam aos teus pés, para que tenham seus corações transformados pelo teu poder. Ó Deus, em nome de Jesus, eu faço essa oração nesta manhã, confiando no Senhor, apenas no Senhor, porque é do Senhor que nós dependemos, é nas mãos do Senhor que está as nossas vidas. Por isso nós clamamos a Deus no nome santo do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai. Louvado seja o Senhor. Eu queria dividir com vocês agora um texto que se encontra no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Estou falando errado aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Não sem antes dar um abraço aqui e mandar um salve, né, para os nossos irmãos que estão acompanhando essa programação. Mancinira, bom dia, minha irmã. Deus abençoe a sua vida. Que Deus continue fortalecendo o seu coração nesses tempos difíceis que nós temos vivido. Tenho orado por Regiane, sei que ela trabalha, né, está exposta num posto de saúde, está exposta diretamente aí a essa doença, né, pelo cuidado com as pessoas que diariamente vão procurar os postinhos, né, para receber socorro. Que Deus derrame graça sobre a Regiane, que ela possa ser sempre protegida pelo Senhor. Um abraço para a irmã, né, para sua família. Edinho, né, um abraço, viu? Pastor Edinho, Deus abençoe a sua vida. Um abraço para Vanessa, um abraço para sua família, um abraço para todos os nossos irmãos. Essa semana ainda nós tivemos uma vigília de oração aqui, de sexta para sábado, e eu estava orando pela igreja, né, pelo pastor Eduardo, por sua família. Pastor Eduardo, que inclusive completou agora 9 anos à frente desse ministério. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Eduardo, que tem sido de fato uma bênção para nós batistas, né, e para nós, Igreja de Cristo aqui no Vale do Ribeira, juntamente com a sua família. Estamos orando, né, pelo pastor, pelas famílias da igreja em Eldorado e especialmente pela família do irmão Marcos, que lamentavelmente perdeu nessa semana a nossa irmã Márcia Mendes, que está na glória, né? Está agora desfrutando de todas as delícias, maravilhas que o Senhor tem para aqueles que vencem, né? O Senhor diz, ao que vencer, né? Ao que vencer é aquele que perseverar, aquele que continuar firme no Senhor até o fim. E a nossa irmã, tenho certeza, manteve a sua fé firme em Cristo até o último instante da sua vida e agora celebra com Cristo na eternidade, fazendo parte da igreja vitoriosa. Nós nos alegramos nessa certeza e esperamos, louvamos e oramos a Deus para que a igreja também tenha essa mesma expectativa em relação ao Senhor, para ter o seu coração também cheio de alegria. Que Deus abençoe você. Carlos, seu Carlos, né? Eu chamava de seu Carlos, foi diretor, né? Assistente diretor lá na escola da Vila Antunes, na escola Francisco José de Lima Júnior, lá de Jacupiranga, professor Carlos, né? Deus abençoe, viu? Nelson, um abraço, Nelson, filho do nosso irmão Sérgio Cunha. Mansandra, Deus abençoe também a sua vida, a sua família. Temos orado por vocês. Esse texto que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta manhã é um texto do qual eu já falei aqui essa semana, muito assim, rapidamente, mas que eu gostaria de mencionar novamente, né? Que é o texto que fala sobre a conversão do eunuco, né, sendo ministrado por Felipe. Eu vou ler o texto todo, na verdade começa a história já no final do capítulo, mas eu quero ler o texto todo para que a gente possa entender o contexto que está posto aqui. Larissa, bom dia, meu amor, Deus abençoe.
Larissa entrou aqui para dar uma espiadinha. Deus abençoe, viu? Vamos lá. Esse fato, qual fato? Né? Aqui o texto de Atos, capítulo 8, começa dessa forma. Esse fato desencadeou uma perseguição. A prisão, né, de Estevão e, posteriormente, né, o seu martírio. Né? Estevão, discípulo de Cristo, ele foi apedrejado no capítulo 7, no finalzinho do capítulo 7. Nós temos esse relato, né, onde diz que os fariseus, né, os líderes religiosos lá em Jerusalém, apedrejaram Estevão, e o versículo final, né, deixa eu só pegar aqui, 59 e 60 do capítulo 7 diz: enquanto as pedras caíam como chuva, Estevão orava, dizendo o seguinte: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E em seguida ajoelhou-se e orou alto bastante para que todos ouvissem, dizendo assim: Senhor, não os culpe por causa deste pecado. E foram suas últimas palavras, e depois ele morreu. E aí o versículo final diz assim, que na realidade é o começo já do capítulo 8. E Saulo estava ali comemorando com os assassinos. É bem contundente, né? É uma afirmação bem dramática na paráfrase, né, do Eugene Peterson na Bíblia Mensagem. E Saulo estava ali comemorando com os assassinos. E aí segue o capítulo 8 dizendo assim: esse fato desencadeou uma perseguição terrível contra a igreja em Jerusalém. Os cristãos, com exceção dos apóstolos, foram todos dispersos pela Judéia e por Samaria. Alguns homens bons e corajosos sepultaram Estevão, dando a ele um funeral digno, e quase todos choraram naquele dia. Saulo mostrou-se muito cruel, devastando a igreja, invadindo as casas, levando homens e mulheres para a cadeia. Forçados a deixar seus lares, os seguidores de Jesus se tornaram missionários. Aonde quer que se refugiassem, começavam a pregar a mensagem. Descendo a uma cidade samaritana, Filipe proclamou a mensagem do Messias, e quando o povo ouviu sua pregação e viu os milagres, claros sinais da ação de Deus, eles se apegaram a cada palavra. Pessoas que não podiam ficar em pé nem andar foram curadas naquele dia. Os espíritos malignos protestavam e faziam estardalhaço, mas eram expulsos. Houve muita alegria naquela cidade. Antes da chegada de Filipe, um tal Simão costumava praticar magia na cidade, ganhando fama com isso e manipulando os samaritanos com a sua feitiçaria. Todos comiam na mão dele, das criancinhas aos mais velhos. O povo acreditava que Simão tinha poderes sobrenaturais e o chamavam de grande mago. Ele morava ali havia algum tempo e todos o admiravam. Mas quando Filipe veio à cidade, anunciando as novas do reino de Deus e proclamando o nome de Jesus Cristo, eles se esqueceram de Simão e foram batizados, e depois se tornaram cristãos. E o próprio Simão creu. Foi batizado também. A partir daí, tornou-se a sombra de Filipe. Estava tão fascinado com os sinais e milagres de Deus que não saía de perto dele. Quando os apóstolos em Jerusalém tomaram conhecimento de que Samaria tinha aceitado a mensagem, enviaram Pedro e João para orar por eles, a fim de que recebessem o Espírito Santo. Até aquele momento, eles tinham sido batizados apenas no nome do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo ainda não tinha vindo sobre eles. E então os apóstolos impuseram as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que os apóstolos concediam o Espírito com a simples imposição de mãos, ofereceu-lhes muito dinheiro. Estava entusiasmado. Vendam-me o segredo de vocês. Como conseguem fazer isso? Quanto querem? Façam um preço, eu pago. Mas Pedro reagiu dizendo o seguinte: para o inferno, você e o seu dinheiro. Como ousa pensar que pode comprar o dom de Deus? Você nunca vai tomar parte da obra de Deus com suborno e barganha. Trate já de mudar de vida. Peça ao Senhor que o perdoe por querer usar Deus para ganhar dinheiro. Vejo que não deixou o velho hábito. A sua ganância está acabando com você, disse Pedro. E continuou. Exclamou Simão, né? Exclamou Simão.
orem por mim, orem ao Senhor para que nada disso aconteça comigo. E depois disso os apóstolos prosseguiram seu caminho, continuando a testemunhar e a espalhar a mensagem da salvação de Deus, pregando nas cidades samaritanas que encontravam no caminho de volta para Jerusalém. E aí começa o texto da nossa reflexão, especificamente falando, né, nessa manhã de hoje. Versículos 26 em diante, né? Versículo 26 em diante do texto de Atos 8. Certo dia um anjo de Deus disse a Filipe: ao meio-dia de hoje, quero que vá àquela estrada deserta que liga Jerusalém a Gaza. Ele foi e se deparou com um eunuco etíope que vinha pela estrada. O homem voltava para a Etiópia depois de uma peregrinação a Jerusalém. Ele era ministro naquele país, responsável pelas finanças de Cândace, rainha dos etíopes. E ele viajava numa carruagem e lia o profeta Isaías. E aqui eu queria fazer um parênteses, né, para ler para vocês o texto que ele estava lendo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui em duas abas a Bíblia, a mensagem. Para ler para vocês o texto que ele estava lendo. Que é o texto de Isaías 53. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eu tenho a Bíblia no computador, eu comprei a versão digital. Aqui, páginas originais. Assim. Isaías. Era o texto que, segundo diz o livro de Atos aqui, estava sendo lido pelo eunuco. Muito bem. Não é tão fácil de usar no computador. Muito mais fácil estar com a Bíblia na mão, né, folheando as páginas. Mas uma hora dessas eu compro uma versão dessa da Bíblia. Diz assim o texto. Lembrando, né, daquilo que está sendo dito aqui no texto de Atos, né? Esse homem era ministro naquele país, responsável pelas finanças de Candace, rainha dos etíopes, e ele viajava numa carruagem e lia o profeta Isaías, né? Aí, o que ele estava lendo? Diz assim: para Isaías, palavras são... Aqui, deixa eu entrar aqui, peraí. Capítulo 53. Eu já chego aqui. Um manuseio que não é tão simples. Bom dia. Deixa eu ver quem está entrando aqui. Denise, minha prima, bom dia. Tudo bem com você? Sua família? Luiz Carlos, bom dia. Tudo bem? Estamos aqui já fazendo a leitura do texto. Acabei de ler um trecho do texto de Atos 8 e vou ler agora um trecho do texto de Isaías 53, que diz assim: quem creu no que pregamos e no que ouvimos e vimos? Quem poderia ter imaginado que o poder libertador do Eterno seria assim? O servo cresceu diante de Deus, uma muda mirrada, uma planta atrofiada num campo ressecado. Não havia nada de atraente nele, nada que nos levasse a olhá-lo com atenção. Ele foi desprezado e ignorado, um homem que sofreu, que conheceu a dor por experiência própria. Bastava olhar para ele e as pessoas se afastavam. Nós olhamos para ele com desprezo, pensamos que era escória. Mas o fato é que ele levou as nossas doenças, nossas deformidades, tudo que há errado em nós. Pensamos que ele era culpado de tudo isso, que Deus o estava castigando por sua culpa. Mas foram os nossos pecados que caíram sobre ele, que o feriram, dilaceraram e esmagaram, os nossos pecados. Ele recebeu o castigo e isso nos restaurou. Por meio das feridas dele somos curados. Somos como ovelhas que se desviaram e se perderam. Cada um de nós fez o que quis, cada um escolheu um caminho próprio. E sobre ele o Eterno descarregou
todos os nossos pecados, tudo o que fizemos de errado. E ele foi afligido e torturado, mas não disse uma única palavra. Como a ovelha que é levada ao matadouro ou o cordeiro para ser tosqueado, ele aceitou tudo em silêncio. A justiça falhou e ele foi levado. Alguém de fato sabia o que estava acontecendo? Morreu sem pensar no próprio bem-estar, golpeado e sangrando pelos pecados do meu povo. Eles o sepultaram com os maus e o jogaram num túmulo com os ricos, embora nunca tivesse feito mal a ninguém ou dito uma palavra que não fosse verdadeira. Mas era o Eterno que tinha em mente desde o início, esmagá-lo com sofrimento. O plano era que ele se entregasse como oferta pelo pecado, para que assim visse o fruto disso, vida, vida e mais vida. E por causa dele, o plano do Eterno se realizará. Daquela terrível angústia da alma, ele verá que valeu a pena e ficará feliz por tudo que fez. Por meio do que ele experimentou, esse justo, o meu servo produzirá muitos justos, visto que ele mesmo carregou o peso dos pecados deles. Por isso, eu recompensarei generosamente com o melhor de tudo, a mais alta honra, porque ele encarou a morte e não recuou. Porque ele se ajuntou à companhia dos marginalizados. Ele tomou sobre os ombros os pecados de muitos e assumiu a causa de todos os culpados. Amém? Amém. Esse é o texto de Isaías 53, né? E agora continuando aqui no texto de Atos 8, do versículo 26 em diante. Então o eunuco, né? O ministro lá das finanças de Candace, rainha dos etíopes, estava viajando numa carruagem, estava lendo o profeta Isaías, diz o versículo 28. E aí do 29 em diante diz assim: E o Espírito disse a Filipe: Suba na carruagem. E correndo ao lado do veículo, Filipe ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: Você entende o que está lendo? E ele respondeu: Como, se não tenho quem me explique? E convidou Filipe para que subisse a carruagem. A passagem que ele estava lendo era esta: Como uma ovelha levada ao matadouro, silencioso como um cordeiro na tosquia, ele estava quieto, sem dizer nada. Foi ridicularizado e humilhado, não teve um julgamento justo. Mas agora quem pode contar os seus parentes, uma vez que ele foi tirado da terra? E o eunuco perguntou: Diga-me, a quem o profeta se refere? A ele mesmo ou a outro? Filipe não perdeu a oportunidade. Vejam essa afirmação. Filipe não perdeu a oportunidade. E partindo daquela passagem, deu testemunho de Jesus. Que coisa tremenda, né? Partindo daquela passagem, da curiosidade do eunuco, do interesse do eunuco em saber o que estava acontecendo naquele texto, ele não perde a oportunidade e dá testemunho de Jesus. O texto continua, versículo 36. Em certo ponto da estrada aproximaram-se de um lugar com águas correntes. E o eunuco disse: Olhe, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Assim, ele ordenou ao condutor da carruagem que parasse. Ambos desceram e Filipe o batizou ali mesmo. E quando saíram da água, o Espírito de Deus, de repente, levou Filipe. Foi a última vez que o eunuco o viu. Feliz da vida. Vejam o que acontece com o eunuco. Feliz da vida. O eunuco continuou a sua jornada, pois agora possuía o que havia tanto buscado. Quanto a Filipe, versículo 40. Filipe apareceu em Azoto e depois rumou para o norte, pregando a mensagem em todas as cidades pelo caminho, até chegar a Cesareia. Que texto tremendo, eu gosto muito desse texto. Eu gosto muito dessa mensagem, porque é uma mensagem para os nossos dias, né? Porque são tantas as situações que nós vivemos, especialmente agora falando dessa questão da pandemia e tudo mais, e as pessoas estão curiosas, as pessoas estão muitas atônitas em relação ao que está acontecendo. Muitas estão
preocupadas, né? Não conseguem enxergar além, né, daquilo que está acontecendo nesse momento, tem muita curiosidade em relação ao fim, né? Aonde isso tudo vai nos levar, e aí fazem perguntas, né? Se questionam, nos questionam, e assim como Filipe, levado pelo Espírito Santo de Deus para ter um encontro com esse eunuco, para ministrar a palavra de Deus para ele, nós todos precisamos estar preparados para que no momento em que o Senhor nos der a oportunidade, nós possamos aproveitá-la. O eunuco foi para Jerusalém não foi numa viagem de negócios, né? Tudo indica que ele estava fazendo uma peregrinação, uma vez que ele era também um judeu, né? Embora morasse na Etiópia. E ele estava fazendo uma peregrinação religiosa. Jerusalém naquela época já era considerado uma cidade santa, havia o templo, né? Que não era mais o templo de Salomão, mas era uma segunda ou terceira já reconstrução daquele templo que foi feita por Herodes o Grande, e havia todo o serviço religioso que ainda se fazia no templo, né? Para a fé dos judeus, para que as pessoas pudessem celebrar, né, naquilo que elas entendiam, e conforme a Bíblia que eles conheciam na época ensinava, né, a Torá falava, e eles buscavam fazer isso, né? Havia grandes festas, e as pessoas vinham de todos os lugares, né? A gente vê, por exemplo, o texto de Atos 2, estava tendo lá a festa do Pentecostes, e eles, os peregrinos foram, né, para Jerusalém. Então esse é o caso do eunuco, né? O texto não mostra aqui o nome dele, mas ele vai para Jerusalém nesse propósito. É uma busca espiritual, né? Essa peregrinação religiosa é uma busca espiritual, é algo que as pessoas fazem para viver a sua fé. E aí o que acontece? Ele tem de fato agora um encontro, não mais com uma religiosidade vazia, baseada em preceitos humanos, mas ele tem um encontro que lhe permite desenvolver a sua fé para a religiosidade verdadeira. Porque Filipe ouve que ele está lendo o profeta Isaías, sobe, né, na carruagem e ministra para ele. A partir da pergunta que o eunuco fez. O que o eunuco queria saber? Olha, a respeito de quem o profeta está falando? A respeito dele mesmo ou de uma outra pessoa? E aí isso ele diz, né, a partir de uma pergunta que Filipe fez, falou: você entende o que você está lendo? E aí ele diz, né, como é que eu vou entender se alguém não me explicar? E aí Filipe, a partir daquilo, ele testemunha, diz o texto, testemunha Jesus. Ele não falou que ele era da igreja A, não falou que era da igreja B, não falou bem do pastor fulano ou cicrano, e nem falou mal, né? Porque às vezes a gente tem a oportunidade de conversar com as pessoas, tem a oportunidade de testemunhar do evangelho, mas aí a gente se perde em outros assuntos, fala de política, fala do tempo, fala de esporte, e fala mal, né, das pessoas que a gente não gosta, mal do pastor, do missionário, e se esquece que aquela oportunidade que está sendo dada é uma oportunidade única. O texto diz aqui, aquele eunuco nunca mais viu Filipe na vida, e nem Filipe voltou a encontrá-lo. Se Filipe não tivesse aproveitado aquela oportunidade para ministrar no coração daquele eunuco, o trabalho do Espírito Santo teria sido em vão. Porque o texto diz, Filipe recebeu uma ordem, vai na beira da estrada que vai de Jerusalém a Gaza, e lá você vai encontrar a oportunidade para dar o testemunho do evangelho. E aconteceu. Filipe aproveitou essa oportunidade, falou de Jesus, falou do evangelho a partir do texto de Isaías 53, falou, olha, esse aí, né, que o texto está falando, é Jesus, o Filho de Deus, ele veio ao mundo, ele veio até nós o seguimos. Ele é o nosso mestre, só que nós o vimos morrer, ele morreu na cruz, ele foi morto pelos líderes civis, religiosos em Jerusalém, mas ele não permaneceu morto, ele ressuscitou ao terceiro dia. Nós vimos o seu corpo ressurreto, nós podemos tocá-lo, nós celebramos com ele, comemos com ele, podemos ter
mais ou menos uns 40 dias de convívio com ele. Ele aparecia, desaparecia, aparecia, desaparecia novamente, e nós tivemos a oportunidade de vê-lo subindo aos céus. E ele está vivo, ele não está morto. Ele é o Messias, que o Velho Testamento fala que haveria de vir para dar restauração a Israel, para perdoar os pecados do povo de Deus e da humanidade toda. Ele dá o testemunho de Jesus. E o texto diz que esse testemunho impactou, e eu creio que Filipe partilhou também a questão do batismo, né? O batismo por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como testemunho da nossa morte, sepultamento e ressurreição para uma nova vida em Cristo. E aí ele chega num lugar que, segundo diz aqui o texto, é com águas correntes. Ele diz, olha, tem água aqui, o que me impede de ser batizado? Filipe disse, nada. Cocheiro, para aí. A carroça, né? Para aí a carruagem, né? Vamos usar aqui essa água. E aí o texto diz que Filipe batizou o eunuco. E no momento em que esse batismo aconteceu, Filipe desapareceu. Tão sobrenaturalmente quanto ele tinha aparecido, ele desaparece. O texto diz que Filipe batizou o eunuco ali mesmo, quando eles viram a água. E quando saíram da água, o Espírito de Deus, de repente, levou Filipe. Foi a última vez que o eunuco o viu. E o que aconteceu no coração do eunuco? Vejam, um homem que tinha saído da sua terra, um lugar longe, foi para Jerusalém numa jornada espiritual, numa busca, né, numa peregrinação. Em Jerusalém, ele não encontra o que ele busca. Na religiosidade vazia dos fariseus, na lei, naquilo que ele acreditava ser a verdade até aquele momento, né, nos sacrifícios e tudo aquilo que ele tinha aprendido, ele não encontra satisfação. E eu não estou dizendo com isso que a lei está errada, eu não estou dizendo com isso que aquele culto naquele momento estava errado, mas Deus, através de Cristo, estava tornando novas todas as coisas. E não era só uma questão de reforma religiosa, porque Deus, através de Jesus, não estava empreendendo uma reforma religiosa. Era um rompimento, era uma outra forma de se relacionar com Ele. Por isso que Jesus diz que não se pode colocar remendo novo em pano velho e que não se pode colocar vinho novo em odre velho. Por quê? Porque estoura. Jesus não veio remendar a sua religião na religião dos judeus. Ele veio para dizer, olha, agora tudo novo se fez. Por quê? Porque o reino de Deus chegou até vós. De que maneira? O Messias está aqui. Eu sou o Messias. Quando Jesus se declara o Messias, porque ele faz a leitura do texto de Isaías 61 na sinagoga de Nazaré, né, onde ele foi criado, o que as pessoas dizem? Está falando bobagem, vamos matá-lo. Mas ele diz, olha, hoje, quando ele leu lá o rolo do profeta Isaías, naquele culto na sinagoga, ele diz, hoje se cumpriu esta palavra, o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu. E aí ele diz quais são as características do Messias. Jesus é o Messias de Deus. Ele veio, o ungido do Senhor, para trazer salvação à humanidade. O eunuco creu nesta mensagem pregada por Filipe. O que acontece? Diz aqui o texto, ele ficou feliz da vida. Ficou feliz da vida. Eu gosto muito desta afirmação. O eunuco continuou a sua jornada, pois agora possuía o que tanto havia buscado. Que coisa tremenda. Tantas pessoas, meus irmãos, um vazio espiritual, uma luta terrível, com tantas dificuldades, com o coração sangrando de tristeza, com depressão, vivendo à mercê, às vezes, de remédio. Não que seja errado tomar remédio, se tem uma doença, foi diagnosticado, tem mesmo é que se tratar, mas tantas pessoas vivendo desesperadas nesse mundo, sem ter nada que possa trazer para elas algo que alegre o seu coração. E aí o Espírito Santo de Deus dirige um servo. E eu não estou dizendo que tem que ser um pastor, não estou dizendo que tem que ser um missionário. Aliás, a igreja de Cristo precisa se multiplicar. As ovelhas precisam se reproduzir. Ovelha reproduz em ovelha.
Você está lá diante da oportunidade que Filipe teve. Uma pessoa numa jornada espiritual buscando uma resposta. Faz uma pergunta, uma simples pergunta para você. E aí você diz, eu tenho a resposta. Como você tem a resposta? Eu tenho uma resposta porque algo tremendo, maravilhoso, num determinado momento da minha vida aconteceu comigo. Não é que aconteceu com o fulano, com o beltrano, com o cicrano. Aconteceu comigo e eu posso dizer o quanto isso é real. E aí você fala da sua fé. A partir da palavra de Deus. Não precisa inventar absolutamente nada. A partir da palavra de Deus. Filipe falou ao coração daquele homem a partir da palavra de Deus. Isaías 53, era o que ele estava lendo. Ele falou, eu não entendo o que está aqui. E a partir do entendimento dado pelo Espírito Santo de Deus para Filipe, ele falou, olha, eu entendo. Eu posso dizer para você que esse texto fala a respeito de Jesus. Meus irmãos, nós como Igreja de Cristo falhamos tanto quando deixamos de aproveitar as oportunidades que o Senhor Nós estamos vivendo um tempo de colheita, um tempo em que as pessoas estão abrindo seus corações, um tempo em que as pessoas estão buscando, e nós perdemos as oportunidades que o Senhor está nos dando para ministrar aos corações das pessoas, para dizer a elas, Jesus está vivo, Jesus é real, Ele é o meu Senhor, Ele é meu Salvador, Ele está à direita de Deus, intercede por mim como meu advogado, e um dia Ele virá me buscar. Um dia Ele virá buscar a sua igreja. Um dia Ele virá buscar o seu povo. Tantos e tantos milhares de vidas que estão se perdendo, sem esperança, sem salvação, porque nós, como igreja, estamos falhando no cumprimento da nossa missão. A gente briga, a gente se desentende, a gente fala mal uns dos outros. A gente não consegue conviver em paz. Você olha na internet, brigas terríveis por causa de posicionamento político. Crentes que deveriam estar dando um testemunho do Evangelho de Cristo, falando mal, usando palavrões, desejando a morte das pessoas só porque elas não concordam com aquilo que as pessoas pensam e falam e fazem. Jesus está às portas, meus irmãos. Esse homem, ele estava numa jornada espiritual, estava procurando uma resposta, e o Espírito Santo de Deus dirigiu alguém que estava voltado para fazer a sua vontade, porque Filipe estava com o seu coração preparado. O texto diz que começou uma grande perseguição em Jerusalém. A igreja foi dispersa, mas a igreja não deixou de fazer de cumprir a sua missão. Hoje nós estamos vivendo essa questão da pandemia. Os templos, na maioria dos lugares, estão fechados, mas nós não devemos de deixar de cumprir a nossa missão. Filipe, diz o texto, ele saiu, para proclamar Jesus. O evangelho chegou em Samaria, o Espírito Santo de Deus ministrou nos corações, as vidas foram transformadas. E Deus mandou lá os discípulos para irem até lá, para ver o que estava acontecendo, a partir do martírio de Estevão. E o texto diz, por onde eles passavam, eles davam o testemunho de Jesus. Esse homem, meus irmãos, voltou para casa feliz da vida, e eu tenho certeza que voltou para casa como um missionário, como um evangelista, como alguém que estava pronto para testemunhar na sua família, na corte da rainha, para os seus amigos, testemunhar o encontro que ele teve com Jesus enquanto estava voltando para casa. Repito, não encontrou Cristo na religiosidade do Antigo Testamento, não encontrou Cristo naquela maneira de ser e viver dos fariseus, numa religiosidade hipócrita. Jesus mesmo o chamou de sepulcros caiados, bonitos, pintados por fora, mas com podridão por dentro. Jesus mesmo falou, olha, não se põe remendo novo em pano velho, não se põe vinho novo em odre velho. É uma ruptura. E nessa revelação do Espírito Santo de Deus, Filipe, ministrando em nome do Senhor, ele leva essa palavra de esperança, por isso que chama-se Evangelho, boas novas,
Notícia alvissareira, boa notícia. Ele leva essa notícia tremenda, que Deus em Cristo está reconciliando consigo o mundo. Que Deus em Cristo está salvando as pessoas. Que Deus em Cristo está levando, né? A Bíblia diz que Deus vai acrescentando a sua igreja, aqueles que são salvos. E preparando para si uma noiva vitoriosa, uma noiva que há de alcançar a eternidade. Nós, meus irmãos, precisamos proclamar Jesus. Se você que está aí assistindo essa mensagem ainda não conhece Jesus, leia a palavra, leia João, leia os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas. Busque ajuda, pergunte para alguém. Hoje nós temos tantos recursos na sua mão, no seu celular, que você pode abrir uma simples pergunta sobre plano de salvação. Faça uma coisa, eu não vou falar aqui porque senão o celular vai abrir, mas tem um tal de Google, né? Que você pode falar lá um simples ok para ele. E aí você fala assim, plano de salvação. E vão aparecer lá centenas de páginas que você pode acessar o plano de salvação, se você precisa dessa ajuda. Se você conhece um pastor, alguém sério, comprometido com o Evangelho de Cristo, mesmo nas suas imperfeições, essa pessoa poderá ministrar o Evangelho para você, para que você reconheça-se um pecador. O Espírito Santo de Deus opera isso nas nossas vidas. Ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Para que você se reconheça um pecador, para que você se arrependa dos seus pecados e creia nos méritos de Cristo Jesus, conquistados através da sua morte na cruz do Calvário, como suficientes para dar a você a justificação, a salvação, para devolver a você a possibilidade de ter uma comunhão com Deus, coisa que você no pecado não tem condições de ter. Se você crer em Cristo, reconhecendo que você é um pecador e reconhecer Cristo, confessando Jesus com seus lábios como Senhor da sua vida, diz lá em Romanos 10, você é salvo. E uma vez que você é salvo pelo Senhor, ninguém pode mais, nem você mesmo, que se você quisesse, poderia sair das mãos de Deus. Aquele que está em Cristo é nova criação, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Creia em Jesus. Derrame o seu coração diante de Jesus. Receba Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor para ter a vida eterna. Não confie numa religiosidade vazia. Não confie numa peregrinação de fé que não leva você a lugar nenhum. Tantos ensinamentos humanos, preceitos que não têm nenhum valor. Idolatria, atitudes vazias, sacrifícios que não têm nenhum valor. Mas quando você tem um encontro com Jesus, você tem alguém testemunhando de Cristo, quando você ouve o Evangelho, a palavra de Deus de verdade, tudo muda, tudo muda. O texto diz assim, aquele homem ficou feliz da vida. Ele continuou a sua jornada, mas agora ele possuía o que tanto havia buscado. Quanto a Filipe, o texto diz, apareceu em Azoto. Desapareceu diante do eunuco e apareceu em Azoto e foi para o norte, pregando a mensagem em todas as cidades pelo caminho, até chegar a Cesareia. Meus irmãos, o chamado de Deus para as nossas vidas é para que a gente continue dando esse testemunho de fé. Do nosso encontro com Cristo, da nossa salvação, da nossa certeza da vida eterna. O fim está próximo, Jesus está às portas. Deus, um dia, através de Cristo, voltará para resgatar aqueles que creem, aqueles que são salvos, para resgatar a sua igreja. E haverá um acerto de contas final, onde aqueles que têm Cristo estarão preparados para responder diante de Deus, não por eles mesmos, mas pelo que Cristo fez, chamado Senhor, para entrar na cidade celestial e estar com Cristo por toda a eternidade. Aqueles que não têm Cristo e partirem desse mundo sem salvação, lamentavelmente, se perderão por toda a eternidade, estarão em tormento eterno, porque não creram no Evangelho de Jesus. Creia em Cristo. Entregue a sua vida a Jesus e você vai ver
quanta diferença isso vai fazer na sua vida. E presta atenção, não falei de placa de igreja, não falei venha para minha comunidade, não falei de prosperidade, não falei nem da cura da doença, não falei que aceitar Cristo vai trazer todas essas coisas para você. A coisa mais importante, o que tem de mais valor, o maior valor que existe é o Evangelho, a salvação que o Evangelho de Deus opera na sua vida. É a pérola de grande preço, né? É aquele campo onde se encontrou um grande tesouro e a pessoa foi lá, vendeu tudo que tinha, comprou aquele campo porque ele sabia que era precioso. Creia em Jesus, confie em Cristo, entregue a sua vida a Jesus e você vai ver que diferença. Tenho certeza, como diz aqui o texto, você vai ficar feliz da vida. Com todas as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, e problemas todos nós temos, mas é uma felicidade que ninguém jamais vai poder dar para você, porque só Cristo tem essa felicidade. E ninguém jamais vai poder tirar de você, porque uma vez que Ele concede, ninguém tira. Que Deus abençoe a sua vida, que você creia nessa mensagem. Esse é o desejo do meu coração. Compartilhe essa mensagem. Fale a outras pessoas o que elas precisam ouvir. Compartilhe. Eu não tenho a pretensão de que eu seja o mensageiro, mas se você achar por bem, tem toda a liberdade para compartilhar esse vídeo com quem você quiser. Em grupos de WhatsApp, no Facebook, aonde você quiser. Porque nós estamos aqui, infelizmente, com o templo ainda fechado, com os bancos vazios, mas o nosso coração cheio de disposição para testemunhar de Jesus. Cheio de disposição para dizer, creia em Cristo Jesus. Os tempos são difíceis, mas em Cristo Jesus nós temos fé, nós temos esperança. E nós temos a certeza do mover dele nas nossas vidas através do Espírito Santo, que alegra o nosso coração e que nos dá a convicção de que somos amados pelo Pai, que somos aceitos pelo Pai, que Deus nos recebe, nos acolhe nos seus braços e um dia nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Creia nisso, compartilhe essa mensagem. Eu tenho certeza que você também, assim como Felipe, foi usado pelo Espírito Santo de Deus para alegrar o coração do eunuco, para que ele ficasse feliz da vida e continuasse na sua jornada, mas já tendo encontrado aquilo que buscava, que você possa participar dessa maneira na vida de alguém. Essa é a minha oração. Gostaria de encerrar esse nosso tempo aqui, já são 11 horas e 40 minutos. Creio que todo mundo, quem não almoçou ainda vai, buscar sentar à mesa para almoçar com a sua família. O desejo do meu coração é que você tenha um tempo precioso de comunhão familiar, de alegria no Espírito Santo de Deus. Agora, nesse tempo de repartir o pão e durante todo esse domingo. Em nome de Jesus eu faço essa oração. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado porque é o Senhor quem ministra nos nossos corações. Nós somos falhos, somos imperfeitos, mas o Senhor é o Deus perfeito, um Deus que não tem falhas, um Deus que ministra sempre de acordo com a Tua vontade para trazer alegria e paz para as nossas vidas, mesmo não merecendo. Obrigado, Pai, pelo Teu amor. Obrigado por Jesus, o nosso eterno Senhor e Salvador. Obrigado, Pai, pela presença do Teu Santo Espírito nas nossas vidas, que nos move, nos inspira e que nos guia acerca daquilo que devemos falar e do testemunho que precisamos dar, para que as pessoas que ainda não têm comunhão contigo possam ter através de Jesus. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. Quebra, Senhor, todas as estruturas nefastas, ó Deus, iníquas, que têm impedido o agir da Tua igreja, da maneira como o Senhor deseja. Em nome de Jesus, Pai, quebranta o nosso coração, transforma, Senhor, completamente as nossas vidas, purifique, Senhor, a cada um de nós, para que haja um avivamento no meio da Tua igreja, para que a Tua igreja seja de fato uma igreja missionária, proclamando Jesus aonde quer que ela esteja. Eu clamo por isso, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, amém. Obrigado aí a todos que estão assistindo. Deus abençoe você. Conto com você para proclamar, ajudar na proclamação dessa mensagem. Pastor Gil, um abraço, viu? Deus abençoe a sua vida também. Obrigado por estar aí assistindo. Louvado seja Deus, Luiz, né? Deus tem abençoado as nossas vidas e ficamos felizes. Amém. Louvado seja o Senhor. Um grande abraço a vocês, irmãos da Igreja Batista do Guaraú. Um grande abraço também. Saudade de todos. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Cristo.
Tenham todos um bom domingo na presença do Senhor.